Quantos podem erguer as mãos aos céus e dizer: Santo Espírito, desce como fogo neste lugar, incendeia a minha vida, meu coração, faz algo novo mesmo nesta manhã, Senhor, nas famílias, nesse adolescente, neste jovem. Nós queremos viver uma experiência extraordinária contigo. Fala conosco através da tua palavra, Senhor, que possamos ser inundados por tua presença. Santo Espírito, desce aqui neste lugar, toca homens, mulheres neste lugar e renova os corações. Ah, Deus poderoso, essa é a nossa oração, porque se o Senhor liberar uma palavra a nosso respeito, tudo muda. Se o Senhor liberar uma palavra ao nosso respeito, tudo se transforma, tudo se faz novo, porque há poder na tua palavra. Por isso, Deus, nós rogamos a ti, desce mesmo como fogo e nos visita nesta manhã. E aquele que crê começa a dizer: eu quero algo novo, eu quero receber do Espírito Santo, eu quero ser cheio, eu quero ser cheia, porque o Espírito Santo está neste lugar, aleluia. Sobre nós, Senhor, haja uma graça maravilhosa. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E aqueles que recebem digam amém. Graças a Deus. Podeis assentar em o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando temos uma palavra de Deus para as nossas vidas, nós temos tudo o que precisamos para continuar. Quando temos uma palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas, há fortalecimento, a provisão, a graça para prosseguirmos para a promessa. Após jejuar 40 dias, Jesus teve fome. E o diabo foi tentar Jesus, que fez uma gloriosa declaração. E eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 3. Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 3, que disse: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Versículo de número 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, fazendo menção da referência do livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele é o Deus que não supre somente necessidades naturais, mas também necessidades espirituais. A provisão do Senhor não é simplesmente momentânea e natural somente, ela nos garante uma provisão espiritual eterna, porque a palavra de Deus é eterna. E o diabo é assim, ele quer que façamos uma troca, abrirmos mão do propósito de Deus para as nossas vidas, para simplesmente vivermos de uma necessidade aparente. Não troque o propósito que Deus tem para a sua vida por causa de uma necessidade aparente. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para ti, é muito mais do que algo agora, neste momento. Não, o que Deus tem para mim e para ti é de eternidade em eternidade. A palavra de Deus é a maior garantia que nós, os filhos de Deus, temos.
A palavra de Deus é totalmente digna de confiança. Quando a palavra de Deus é pregada, ela é liberada, não há limites para o que Deus pode fazer. E é o que vai acontecer aqui nesta manhã, sobre a tua vida, sobre a tua casa. A palavra de Deus está sendo liberada e não há limites, não há limites para o que vai acontecer neste lugar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 8. Mateus capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Por conta da sua autoridade, pelas obras que Jesus estava realizando, ele era um homem que as multidões o seguiam, por causa da autoridade que havia sobre a vida dele. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, e quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Eu quero, fica limpo. Que maravilha saber que Jesus quer que sempre sejamos limpos pela sua palavra, limpos pelo seu toque. Essa é a vontade do Senhor, ver seus filhos restaurados. Ele libera a palavra, eu quero, seja livre, seja livre. A lepra era tido como uma maldição nesta época, como um separador social, que isolava pessoas. Mas a palavra liberada, ela limpou, ela restaurou, ela inseriu novamente. E nesta manhã, o Senhor vai liberar a sua palavra, e tudo aquilo que precisa ser limpo na nossa vida, o Senhor vai fazer o sobrenatural sobre nós. Ele quer que sejamos limpos pela sua palavra liberada. Ao liberar a palavra, eu quero, fica limpo. E nessa manhã eu declaro que você será limpo de qualquer doença da alma. Eu declaro que você será limpo de qualquer doença no seu corpo. Eu declaro que ficará limpo a sua casa, a sua família, de tudo aquilo que te assola vai ficar limpo. O mal não pode vencer, porque quando a palavra é liberada, eu quero, fica limpo. Nada pode deter a palavra de Deus liberada. E quantos querem ser limpos aqui pela palavra de Deus essa manhã? E pode dizer: eu quero ser limpo, Senhor, pela tua palavra. Pai, toca na minha vida, porque a tua palavra é capaz de me limpar nessa manhã. Limpos de pensamentos e desejos ruins, sejamos limpos. Pois a palavra liberada gerou cura e transformação imediata. E é isso que eu quero declarar sobre a tua vida, esta palavra: fique limpo imediatamente daquilo que te aprisiona. Fica limpo agora pelo poder glorioso da palavra de Deus. Porque quando nos apegamos à palavra do Senhor, quando ela deixa de ser simplesmente uma leitura ou letras e tomamos posse dela, ela se manifestará em poder e glória em nós. Mateus 8, versículo 4 vai dizer: disse-lhes então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir
de testemunho ao povo. O sacerdote tinha sobre si a responsabilidade cerimonial de afastar ou reintegrar uma pessoa que sofria de lepra. As pessoas daquela época se apresentavam ao sacerdote para que fosse feita uma análise, e então ele decretava se a pessoa ficaria isolada ou se viveria em comunidade. Isso é que o mal quer fazer: nos separar, causar em nós a enfermidade para nos afastar de pessoas, para fechar o nosso entendimento. É isso que o mal quer fazer. Mas ao apresentar-se diante do sacerdote que o havia isolado, aquele sacerdote estaria diante de um grande milagre de Deus. Assim como eu e como você um dia fomos resgatados do império das trevas, e hoje estamos aqui para dizer que só o Senhor é Deus. Mas Jesus diz: olha, em gratidão a isso, faça a sua oferta, porque todo aquele que recebe purificação, libertação do Senhor, deve ser grato. Deve ser uma pessoa generosa e espalhar por todos os cantos aquilo que Jesus fez na vida dela. O próprio Jesus disse que aquilo serviria como uma testemunha do poder, da grandeza e da glória de Deus. Versículo de número 5 de Mateus, capítulo de número 8. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Cafarnaum era uma espécie de base ministerial de Jesus. Este centurião, um homem que tinha sobre o seu comando 100 soldados. Acho interessante a atitude do centurião em interceder por alguém muito importante para ele, um servo. Não era qualquer tipo de pessoa que aquele centurião estava apresentando, era um servo, alguém que certamente lhe causava benefícios, alguém que certamente era estimado, alguém que certamente era importante para aquele centurião. E neste momento eu quero convidar a igreja, todos que estão aqui, você também que está nos assistindo pela grande rede, pela nossa transmissão. Se existe alguém importante na sua vida, que talvez está passando por uma enfermidade, está enfrentando um grande desafio, está passando pelo vale talvez, está enfrentando grandes adversidades, eu e você podemos interceder por essa pessoa diante de Jesus. Por isso eu quero te dar agora 1 minuto, para você levantar as suas mãos aos céus agora, e apresentar uma pessoa diante de Deus, alguém que é importante na sua vida, alguém que é importante como intercessão agora. Apresente essa pessoa, se é um parente, se é um amigo, se é um colega de trabalho, se é um superior no seu serviço, se é alguém que você estuda com ela, se é um parente que está longe, está perto, se é alguém que está numa UTI, se é alguém que está passando por uma crise financeira, se é alguém que se afastou da presença de Deus. Esse é o momento de nos apresentarmos diante de Jesus e dizer: Deus, Jesus, toca na vida dessa pessoa. Eu estou intercedendo e o Senhor vai liberar uma palavra nesta manhã, e haverá libertação, haverá transformação, haverá o toque glorioso do Senhor. Quem crê nisso, diga aleluia. Eu creio que você terá boas notícias sobre essa intercessão. Eu acredito que o Senhor é capaz de liberar uma palavra e tudo vai mudar. Versículo de número 6. Então o centurião que implorou ao Senhor vai dizer: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. A forma da abordagem daquele gentio, o reconhecimento: Senhor. Lucas vai nos apresentar a mesma história
e da conexão que havia entre este centurião e os religiosos, o pessoal que eram os sacerdotes daquela época. Ele tenta fazer essa conexão. Mas aqui eu escolhi esse texto de Mateus pelo simplesmente fato deste homem clamar por alguém que estava em casa, de cama, paralisado. A abordagem deste centurião, ela é o reconhecimento. Ele diz: Senhor. Diante de grandes crises e adversidades, devemos nos achegar ao Senhor com reverência e reconhecermos toda a sua autoridade. Toda a sua autoridade. A apresentação da necessidade sincera e de coração. A paralisia é algo que toma conta de muitas pessoas. A paralisia é um fator determinante na vida de muitas pessoas. Muitos têm sido paralisados por tantas coisas, por tantos medos. Esse servo em questão estava em uma cama, mas quantas pessoas estão caminhando, dirigindo, fazendo tudo normalmente, mas estão paralisadas pelo medo, paralisadas com preocupação demasiada, com ansiedade, paralisadas. Mas essa é uma manhã que eu estou aqui para interceder pelas nossas vidas, e tudo aquilo que está paralisado vai voltar a caminhar em nome de Jesus. Tudo aquilo que está paralisado, tudo aquilo que está aparentemente preso, vai cair por terra nesta manhã em nome de Jesus, porque Ele é o Deus que tira toda a paralisia. Mateus 8:7, continuando o texto, Jesus lhe disse: Eita Deus poderoso, eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. A palavra é clara. O milagre seria concretizá-lo. Eu irei curá-lo. A palavra que eu quero dar ênfase neste texto é: eu irei. Jesus não mediu esforços para cumprir o seu propósito em seu ministério terreno, sempre disposto, sempre pronto a ajudar, sempre pronto a colaborar, sempre pronto a multiplicar pães e peixes, sempre pronto a trazer à tona aquilo que estava em trevas, mas já pelo toque, pela ação, se transforma em milagre. Nesta manhã eu declaro sobre a tua vida: o Senhor está indo e Ele vai resolver essa parada. Eu irei, disse o Senhor. A situação daquele servo já estava sendo resolvida por causa da palavra liberada: eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. E nesta manhã Ele está dizendo para você: eu irei te curar, eu irei te tocar, eu irei. Eu irei. Eu irei. Ele é o nosso Deus, sempre disposto a ir conosco. Ele é Deus que coloca em ordem todo o caos. A Bíblia apresenta um quadro de uma situação que aparentemente estava em caos. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1 a versículo de número 3 diz: no princípio criou Deus céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas
sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Aparentemente trevas, o Espírito se movia, e houve uma palavra liberada: haja luz, e houve luz. E assim nesta manhã eu quero declarar sobre toda treva que possa estar no seu casamento, sobre uma enfermidade, sobre relacionamentos, haja luz. O poder criativo da palavra, o poder glorioso e poderoso da palavra liberada, haja luz, e houve luz. Nessa manhã eu declaro: haja luz sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus relacionamentos, sobre essa dívida, sobre tudo, haja luz. Sobre essa dificuldade, haja luz. Sobre algo aparentemente perdido, haja luz. Sobre esse casamento que está quase destruído, haja luz. Sobre esse relacionamento falido entre pais e filhos, haja luz. Sobre esse diagnóstico médico, declaramos: haja luz. Sobre este medo, esse temor que te paralisa, haja luz, haja libertação, haja o poder manifesto do Senhor. Repita comigo: sobre a minha vida, haja luz. Somente a luz dele traz restauração, somente a luz dele traz ordem, somente a luz dele faz acontecer aquilo que os nossos olhos não veem. Haja luz sobre os nossos corações. João 1, versículo de número 5 diz: a luz resplandece nas trevas. Sobre as trevas que possam habitar em mim e em ti, haja luz. E as trevas, aleluia, não prevaleceram contra ela. João 8,12, Jesus vai dizer, de novo lhes fala Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Deus não te chamou para as trevas, mas para andar nessa vida eterna. Haja luz. Voltando ao texto de Mateus, vamos agora para o versículo de número 8. Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 8. Mesmo recebendo aquela palavra, o centurião, ouvindo da boca de Jesus: eu irei curá-lo. Então ele vai fazer essa declaração dizendo: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com a tua palavra, e o meu rapaz será curado. O centurião gentil entendia a tradição judaica e que Jesus não poderia entrar na sua casa, pois cerimonialmente Jesus ficaria impuro. Mas o texto revela sua total confiança em Cristo. Manda uma palavra. Ele confiava tanto que pediu: libera apenas uma palavra, e eu tenho certeza de que o meu servo ficará curado. Você confia, você tem fé, você deposita total confiança no Senhor, de que hoje Ele é capaz de mandar uma palavra
e tudo ficará resolvido. Quem tem essa fé aqui nesta manhã? Quem tem a certeza de que uma palavra liberada é suficiente? Uma palavra liberada e tudo vai mudar. Senhor, libera uma palavra sobre nós nesta manhã. Sobre cada necessidade, libera uma palavra. Senhor, mude realidades aqui nesta manhã. Para o centurião, a palavra de Cristo era suficiente. E para nós, para a nossa geração, isso é suficiente? Que o Espírito Santo nos ajude a ter essa fé, essa confiança, de crermos que hoje Ele vai liberar, já liberou uma palavra, já está liberando uma palavra, e que realidades serão mudadas. A sua semana vai ser mudada por causa desta palavra. A sua realidade vai ser mudada por causa desta palavra. Sabe por quê? Quando Ele libera a palavra, o sobrenatural de Deus acontece. Versículo de número 9, do capítulo de número 8. Ele vai explicar então por que essa questão de não querer que Jesus fosse com ele. O centurião diz o seguinte: pois também sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. O centurião era muito inteligente. Ele argumenta que os soldados tinham que obedecer a ele, porque na sua pessoa estava investida a autoridade do imperador. Da mesma forma, ele reconhece que toda a enfermidade obedecia a Jesus, porque nele estava a autoridade de Deus. Você reconhece que o Senhor dos Senhores é a autoridade sobre a tua vida? Então diga: libera uma palavra sobre mim, Senhor. Levanta a tua mão e fala: Senhor, libera uma palavra sobre minha vida e tudo vai mudar. Eu reconheço que toda autoridade está no nome que está acima de todo nome, e Ele está neste lugar operando, agindo, restaurando, transformando. A presença do Senhor é real neste lugar, aleluia. Uma palavra. Versículo de número 10. Essa afirmação que eu fiz anteriormente me lembra muito da palavra de Mateus 28, 18, que o próprio Jesus vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sobre Ele está toda a autoridade. Versículo de número 10 de Mateus 8 vai dizer: ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em todo Israel achei fé como esta. É um dos registros onde Jesus fica admirado com a ação da sua criação. A atitude desse centurião surpreendeu ao Senhor, também como a incredulidade de Israel. Foram duas ações que surpreenderam ao Senhor, uma positivamente e outra negativamente. Leia comigo Marcos capítulo de número 6, versículo de número 6. Marcos capítulo de número 6, versículo de número 6, que foi a vez que Jesus ficou admirado com a incredulidade. Marcos 6:6 vai dizer o seguinte: admirou-se da incredulidade deles, contudo percorriam as aldeias circunvizinhas a ensinar. Esse texto de Marcos 6 vai falar da rejeição dos seus ao Senhor, e Jesus encontra incredulidade neles. Que nessa manhã, neste lugar, Ele não encontre incredulidade em nossos corações, mas que sejamos como este centurião, que surpreenda ao Senhor com a nossa fé. Fé. Nós cremos
e tomamos posse. Versículo de número 13 de Mateus, capítulo de número 8. Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Fé em ação, fé em movimento, fé para crer que a palavra liberada vai surtir efeito na nossa realidade. Versículo de número 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro em Cafarnaum, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Repita comigo, mais um problema. O primeiro foi a lepra. O segundo, um servo acamado. E agora ele encontra a sogra de Pedro com febre. Mas Jesus, tomando-a pela mão, e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Nem lepra, nem paralisia, nem febre, nada disso pode com aquele que é a própria palavra. Nada pode resistir a uma palavra liberada. Ele tem poder e autoridade, e a palavra que precisamos para a mudança das nossas realidades está nele. A palavra liberada do céu, uma palavra liberada do Senhor, e tudo vai entrar em ordem na sua vida. Uma palavra liberada do Senhor e tudo vai tomar forma na sua vida. Uma palavra liberada do Senhor e todo o estado da sua vida muda. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Leio com os irmãos Isaías capítulo de número 43, a partir do versículo de número 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo, o que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizarei-a e a fiz ouvir. Deus estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. 13. Aleluia. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Quando Ele age, quando Ele libera a sua palavra, quem pode impedi-lo? Eu quero fazer 2 momentos aqui. Nós vamos cantar daqui a pouco o refrão de uma canção e nós vamos orar pela sua vida. Mas este é o momento onde Deus liberou a sua palavra
E como nós lemos o texto agora há pouco, o texto vai dizer de Isaías que Ele é o Deus da nossa salvação e não há outro além dele. E nessa manhã eu falo deste Jesus que tocou no leproso, no paralítico, na sogra de Pedro e transformou realidades. Falo de um Deus capaz de mudar toda e qualquer realidade. Falo de Jesus, aquele que é Senhor dos senhores, aquele que é a luz do mundo, aquele com a palavra diz que todo aquele que confessar diante dos homens, ele o confessaria diante de Deus Pai. Falo com você da primeira galeria, e você aqui do terra, e você que está em casa também. Você que possa estar enfrentando alguma adversidade, alguma dificuldade, a vida não está fácil para você. Uma só palavra que Ele liberar, muda toda a história da tua vida. E Ele está aqui nesta manhã, falando a corações, falando a mentes, que precisam de uma mudança, que precisam da graça salvadora que há nele. Fala com você que reconhece que com suas forças você não está conseguindo avançar. Fala com você que com os seus métodos as coisas não estão fluindo. Fala com você que reconhece que precisa de um Salvador. E o nome dele, deixe-me te dizer quem é Jesus Cristo de Nazaré. Se há alguém no nosso meio que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, quero pedir para os introdutores que aonde houver uma manifestação, vocês também sejam proativos e já abordem essas pessoas. Se há alguém no nosso meio para entregar a sua vida a Jesus, saiba de uma coisa, você não está aqui por acaso. Há um propósito maior para a tua vida. Se há alguém no nosso meio para entregar a sua vida a Jesus, neste momento eu peço que você se manifeste, levantando apenas uma de suas mãos, para que possamos orar pela sua vida. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus foi pregada, e a obra quem realiza é o Espírito Santo. Se há alguém para tomar essa decisão, por gentileza, na primeira galeria, levante uma das suas mãos, nós queremos orar por você. Deus abençoe a sua vida. Há uma segunda pessoa na primeira galeria para entregar a sua vida para Jesus? Se há alguém, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Deus abençoe a tua vida. Há uma terceira pessoa na primeira galeria para entregar a sua vida para Jesus? Lá no fundo, Deus abençoe a tua vida. Há mais alguém em cima agora? Levante a tua mão bem alto na primeira galeria. Há alguém? Levante a tua mão agora, que o introdutor vai até você. Aqui embaixo, há alguém para entregar a sua vida para Jesus? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se há alguém aqui no térreo, aqui embaixo, para tomar essa decisão, por favor, levante uma das suas mãos, em nome de Jesus. Há alguém no nosso meio que já se batizou, já andou pelos caminhos, mas por um tempo você se afastou e quer voltar para a casa de Deus, quer voltar para a presença de Deus, quer voltar à comunhão. Se alguém por uma reconciliação, aqui embaixo, levante uma das suas mãos em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida. Há mais alguém? Deus abençoe tua vida. Que alegria. Convidei minha tia para vir no culto e ela está reconciliando com Jesus hoje.
amo a senhora. Há mais alguém para reconciliar? Ou para aceitar? Deus abençoe a tua vida. Mais alguém? Deus abençoe a tua vida. Há mais alguém neste lugar para entregar ou aceitar a Jesus aí em cima? Alguém para reconciliar? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua vida. Pela última vez eu faço esse convite.